Bom dia, pessoal. Vamos já dando início, então, aos trabalhos neste dia. Quero agradecer aí a presença dos que chegaram na hora. Alguns ainda estão por vir, mas a gente vai já iniciando, para não atrasar a nossa programação. Primeiramente, eu quero, então, agradecer ao Conselho Regional de Contabilidade por essa iniciativa, né, desse evento, a sua comissão organizadora, por esse grandioso evento. Realmente é muito gratificante para nós, profissionais da contabilidade, chegarmos num ambiente desses e verificarmos a dimensão desses nossos encontros, né? Então, é um privilégio estarmos todos aqui. Também quero dizer que nós, empresários da contabilidade, os quais eu represento aqui como presidente do Sescom Serra Gaúcha, e também representado aqui no nosso estado pelo Sescom RS, sempre devemos estar engajados nessas questões de mudança, de disrupção, né, assim como os demais profissionais da contabilidade. Mas nós, principalmente empresários da contabilidade, temos que estar engajados, não podemos nos abster de acompanharmos essas mudanças. Então, muito oportuna o tema desse nosso evento deste ano. Precisamos realmente estarmos conscientes disso. E o mais importante, né? Temos que tentar sempre estar à frente. Temos que ser promissores, temos que estarmos integrados com os nossos clientes para sermos soluções diante dessas novas mudanças. E se pensarmos, que bom que temos as mudanças, né? Que bom que temos melhorias tecnológicas, que bom que temos novas legislações, e isso tudo vem contribuir, vem engrandecer a nossa profissão, vem valorizar o nosso trabalho e vem também permitir com que nós sejamos cada vez mais eficientes e possamos agregar valor ao nosso cliente. Afinal de contas, esse é o nosso grande objetivo, né? Agregar valor ao nosso cliente, ao nosso usuário, ao usuário do nosso serviço. E muitas vezes a burocracia nos atrapalha, nos prejudica que sejamos eficientes no nosso objetivo. Então, também parabenizar pelo tema dessa nossa palestra de hoje, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que também, como outras que eventualmente a gente se depara, muitas vezes parece que não nos interessa, não deve nos afetar, né? Muito pelo contrário, a gente tem sempre que estar atento a esses efeitos e principalmente às oportunidades. Então, eu acho imprescindível nós conversarmos sobre isso, é uma oportunidade ímpar de nós podermos estar conversando e poderemos ver quanto vai afetar o nosso trabalho, quanto que temos que nos cada vez mais profissionalizarmos. Então, já de imediato, para não nos alongarmos, eu quero convidar os nossos palestrantes de hoje, uma equipe muito qualificada, que tenho certeza vai agregar muito nessa nossa discussão. Então, começando aqui pela Bruna Manhago Serro, advogada. Manhago, né? Manhago. Bruna Manhago Serro, advogada no escritório Ilarraz Advogados, mestranda em Direito da Empresa e dos Negócios, especialista em Direito Digital, certificada em Privacy and Data Protection, LGPD Brasil e GPR União Europeia. Também convidar para compor ao palco Gustavo Camini. O Gustavo Camini, que é graduado e pós-graduado em Segurança da Informação, coordenador e arquiteto de soluções de segurança da informação da Agile Networks, filial Sul. Também convidar para compor o palco Guilherme Bier Barcelos. Guilherme Bier Barcelos, que é advogado, mestre em Direito Empresarial, membro da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB Rio Grande do Sul. E também, para compor o palco, Ricardo Kerkhoff.
Ricardo Kerkhoff, que é analista de sistemas, técnico em contabilidade, MBA em gestão de pessoas e negócios, especialista em segurança da informação e vice-presidente de gestão do Conselho Regional de Contabilidade. Então, como eu dizia para vocês antes, é realmente uma equipe extremamente qualificada que poderá nos brindar com o seu conhecimento, compartilhar conosco as suas informações. Lembrando, então, cada palestrante terá um tempo para estar fazendo a sua explanação e, no final, todos vocês poderão reportar, ao longo da palestra, já poderão reportar as suas questões, suas perguntas, por meio do aplicativo. Nós teremos um tempinho no final para estar respondendo essas perguntas, então, por favor, não deixe de participar. Vamos iniciar já, de imediato, passando a palavra, então, para a Bruna. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigada por estarem aqui hoje, um dia bastante gelado. Parabéns aos organizadores do evento, está tudo muito legal. Pela iniciativa de incluir essa pauta, que é de suma importância. E nós vamos iniciar de uma forma, já foi apresentada, então vou pular essa parte que está ali no slide. Eu venho trabalhando com direito digital já faz um certo tempo e a proteção de dados agora é o tema do momento, entre alguns outros. Então, nós vamos fazer uma abordagem iniciando a pensar por que é que nós chegamos ao ponto de falar tanto em proteção de dados, né? O que fez com que nós chegássemos até aqui e começássemos a questionar o porquê que os nossos dados são utilizados, são coletados e de que forma eles devem ser tratados, se isso sempre aconteceu e nunca nada foi dito, né? Então, eu trago aqui, inicialmente, uma abordagem de um cenário de coleta de dados, e eu gosto muito dessa pesquisa da Domo, porque ela mostra exatamente onde começou essa questão de se pensar em coleta de dados. Que, apesar dela ter iniciado em um meio ambiente digital, digamos assim, ela foi para o físico e, hoje em dia, ela está dentro dos nossos escritórios, dentro dos nossos negócios e nos trazendo obrigações legais. A Domo mostra o quanto é coletado de dados a cada minuto por dia. Estes são dados a cada minuto por dia. E esse é o de 2018, que eu já vim abordando no passado, e eu trago de 2019 como um comparativo para mostrar a enorme diferença que existe de um ano para o outro. Quer dizer, é uma progressão que ela cresce e se acentua em uma escala muito significativa. O Google, por exemplo, que já é bastante consagrado, tem um crescimento ainda muito significativo de um ano para o outro. São condutas, né, são buscas ali por hora, a cada por minuto, por dia. Então, já tem de um ano para o outro, aumenta em quase 800 mil ali. O uso do Uber, nós podemos ver também que era de 1.389, já foi para quase 10 mil de um ano para o outro. Então, e tudo envolve essa coleta massiva de dados, dados de geolocalização, dados de preferência, o que eu procuro buscar, o que eu gosto, quais temas eu me interesso, e nisso tudo inserido nossos e-mails, nossos nomes, CPF. Então, é uma coleta maçante de dados que começou no meio digital a ser mais significativa e que acabou dentro dos nossos negócios, né? E, para isso, aquela coleta de dados, é claro, é uma coleta de dados grande, massiva, mas não são dados necessariamente pessoais. Eu já trago um pouquinho do conceito do que tem na legislação sobre dado pessoal, né? Que é a LGPD nos traz o quê? Que a LGPD é a Legislação Brasileira de Proteção de Dados. O dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Ou seja, se eu puder dizer que o número de telefone é da Bruna, ele vai ser um dado pessoal. O meu e-mail, que é bruna.cerro@larraz, fala meu nome, meu sobrenome e o local que eu trabalho. Então, são dados pessoais. Se for o e-mail 1234@hotmail, pode não ser considerado um dado pessoal. Então, é relativo dizer que um dado é pessoal ou não é pessoal. Nós temos que ver se esse dado ele automaticamente identifica aquela pessoa ou se ela pode ser identificada por meio daquele dado. Às vezes, são conjuntos de dados que nos levam à identificação. E dentro disso também vem a questão do dado sensível. O que é o dado sensível? É origem racial, étnica, convicção religiosa, depois vem orientação política, dado genético, biometria, dedo, reconhecimento facial, todos dados sensíveis.
E o dado anonimizado, que é o dado relativo a um titular, que apesar de poder ser identificado e identificável, foi identificado e identificável, ele foi anonimizado, quer dizer, ele passou por um processo e esse dado não pode ser mais destinado a determinada pessoa. E esse conceito de tratamentos de dados, né, que a legislação traz, que todos que coletam e tratam dados, e daí no tratamento de dados vem também muitas outras obrigações, eles têm que estar atendendo a legislação. Então, o que é o tratamento de dados? É toda operação realizada com dados pessoais. Muitas pessoas perguntam, mas excluir dados é um tratamento? Sim, tudo que se faça com dados pessoais é um tratamento. Eu costumo dizer que pode tentar qualquer verbo que se consiga aplicar a dados pessoais, todos eles vão ser tratamentos, porque vocês podem ver ali pelo como as que referem, é um caráter exemplificativo. O cerne do que consta ali é toda operação realizada com dados pessoais. Esses tempos alguém me perguntou, e se eu for aplicar o verbo coisar, eu vou coisar dados pessoais, vai ser tratamento? Vai ser tratamento. Tudo que se faça com dado pessoal. Então, nós temos a coleta de dados pessoais, o risco dos titulares do dado e a responsabilidade de quem coleta, todos aumentando. E essa tendência, pelo que nós vimos ali da pesquisa da Domo, não vai parar, ela só vai aumentar. Alguém sabe que gráfico é esse da Bolsa de Valores, ou tem alguma ideia? Esse gráfico é dos 5 dias posteriores ao escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica, para ver como as empresas sentem, né? Como o consumidor, o usuário, o cliente, ele não gosta de ter os dados dele usados de forma indevida. O mercado sente. E culminou nisso, Facebook pagando multa recorde de 5 bilhões, que na verdade foi um acordo que eles fizeram com a entidade de proteção do consumidor americana, né? Eu trago alguns exemplos de notícias muito brevemente. A rede de hotéis Marriott, porque falam muito mas a coleta de dados online é a que vaza. Não necessariamente, a da rede Marriott era a pessoa chegando no hotel, indo para o banco de dados, sobe para o banco de dados na nuvem, e em um processo de aquisição de uma outra rede de hotéis, acabou acontecendo o vazamento dos dados, né, pelo banco de dados. Aí teve também, eu busquei essas notícias, pessoal, só para vocês terem uma ideia, de julho para cá, tá? Então, se vocês forem fazer uma busca no Google e colocarem a seleção para o último mês, vocês vão ver a quantidade de vazamentos de dados que acontecem. O vazamento de dados da Fiesp é um que eu gosto de comentar, porque, a princípio, pode ter vazado por colaborador, quer dizer, tu blinda a empresa inteira e alguém pega um pendrive e tira uma lista do Excel de dentro da empresa e, dados vazados. Então, é um assunto bastante complicado. E ali no Information is Beautiful é um site que mostra de forma muito interativa os principais vazamentos de dados ali, e daí tem o nome da empresa e a quantidade de dados vazados. Então, nós temos as principais legislações de proteção de dados do mundo, e nós vemos que 58% dos países já têm legislação de proteção de dados. E esse é um dado que ainda está por cima dos 12% que não se tem a informação, ou seja, talvez até sejam mais. 10% dos países que é onde se enquadra o Brasil nesse momento, porque eles nos colocaram devido ao vacatio legis ali, tem uma legislação de rascunho de proteção de dados, né? Então, é uma legislação que já está prestes a entrar em vigor. E o que nos mostra que o Brasil acompanhou um cenário mundial bastante significativo de edição dessa legislação. Então, onde é que nós estamos na data de hoje? 15/8/2019. Prazo de 1 ano para adequação, com a LGPD tendo sido sancionada em 14 de agosto do ano passado. Onde estávamos eu e o Guilherme ano passado, né, cadê o Guilherme? Conversando ali em setembro do ano passado, nós estávamos juntos em um evento falando de LGPD. A partir dali, dessa sanção, muitas pessoas já começaram, muitas empresas já começaram a se adequar, né? Logo depois, em dezembro, foi publicada a MP da autoridade, que quando a lei foi sancionada, todo mundo dizia que a autoridade não ia sair, que a lei ia ficar furada, enfim, e recentemente sancionada, convertida em lei, agora no dia 9 de julho. Então, o prazo que nós temos agora é de exatamente 1 ano para adequação das nossas empresas e dos nossos negócios LGPD, sendo que não dá para considerar que isso é 1 ano, porque nós temos Natal, Ano Novo e Carnaval, recessos e quaisquer outros empecilhos aí no meio. Então, é 1 ano que não é 1 ano. E, fora isso ainda, nós temos a questão de que a legislação, implementação, dependendo do tamanho, mas isso varia muito,
pela minha experiência das implementações que nós estamos fazendo, tem levado cerca de, o processo completo, de 8 a 12 meses, mais ou menos. Então, nós estamos numa deadline bem significativa. Esse período todo nosso aí é o vacatio legis da legislação, né? Então, como nós estamos? 85% das empresas declararam para o Serasa Experian que não estão prontos para LGPD, e eu arrisco dizer que são mais. Eu acho que esse dado, não duvidando da pesquisa, mas a forma como ele foi feito, ou principalmente porque as pessoas acham que estão adequadas e não estão, né? Vou pular alguns dados, porque senão não acabo no meu tempo aqui para não comprometer o pessoal. Mas é essa ideia de que nós não temos a noção do que é a compliance ou não. Voltando muito brevemente, só para mostrar aqui que o Brasil foi o segundo colocado no aumento do nível de preocupação mundial com segurança de dados. Então, esse mito de que brasileiro não se importa com os seus dados está caindo por terra, e nós estamos saindo nas pesquisas como um dos principais países em que as pessoas têm essa preocupação com a proteção de dados. Então, qual a importância de nós termos essa legislação que vai nos incomodar um pouquinho aí agora? É o Brasil adequar-se a um cenário mundial, é a proteção dos titulares de dados, que é o cerne dessa legislação, e é gerar uma maior confiança dos nossos clientes, possibilitando uma competitividade de mercado. Porque se o nosso concorrente se adequar a essa legislação e nós não nos adequarmos, e juntando com o fato de que as pessoas estão se importando com a proteção de dados, sim, nós possivelmente vamos perder mercado. E os questionamentos que ficam é, quem? Quem que precisa se adequar a essa legislação? Como e quando que eu vou fazer isso? E por quê? Quais os riscos se eu não me adequar? A LGPD, ela se aplica à minha empresa? Eu fiz uma seleção muito rápida do que eu mais ouço das pessoas quando elas acham que elas não precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a minha empresa é muito pequena, Bruna, eu não preciso cuidar disso ainda. Eu falo, pessoal, não tem tamanho. Vocês têm que olhar para dentro da empresa de vocês como se fosse a palma da mão. Se vocês sabem que tem dados pessoais ali, seja de colaboradores, de clientes, de terceirizados, de prestadores de serviço, vocês têm dados pessoais, vocês têm que ter o cuidado com que a legislação traz. Mas nós não guardamos dados pessoais, só e-mail e telefone. Esse eu esclareci no início, né? As pessoas acham que o dado pessoal é o nome e o CPF, e não é. É tudo que torna um indivíduo identificável. Mas nós estamos blindados em segurança da informação, nós não precisamos. Aí voltamos naquele caso da Fiesp, blinda toda a segurança da informação e tem um problema com algum colaborador que tira o seu Excel de dentro da empresa ou de alguma outra forma, um contrato mal feito, uma responsabilidade gerada, né? Mas eu vou esperar para ver se essa lei pega. Mas, gente, é uma lei. Uma lei, ela não precisa pegar ou não pegar. Ela está ali e, hoje em dia, os instrumentos de fiscalização, eles são muito efetivos. Todo mundo que lida aqui com a Receita sabe que há 10 anos atrás, muita coisa acabava passando nesse filtro que hoje em dia não passa mais. As coisas são automatizadas e os processos de verificação vão ser feitos. Nunca houve um vazamento de dados na minha empresa, não vai ser agora. Não precisa ter um vazamento. Estar em não adequação pode gerar uma penalidade. E não coletamos dados online, que também é o que a grande maioria entende, não importa, coletou dado balcão, está na LGPD. Então, a LGPD se aplica a todos os negócios, ela envolve relações com nossos clientes, prestadores de serviços, terceirizados, ela independe de setor, ela independe de base de dados digital ou física, ela implica na rotina de empresas grandes em todos os seus departamentos, ela implica na rotina dos terceirizados, sejam jurídico, TI, contabilidade. E nós precisamos, dos potenciais segmentos afetados, eu citei alguns, mas eu arrisco a dizer que não tem um potencial setor afetado. Os setores estão sendo afetados, porque é o pensamento do que dado pessoal que eu tenho dentro da minha empresa, né, na base das minhas negociações, da minha operação. Aí a lei nos traz... Obrigada. A lei nos traz a questão da base legítima, então. Tá? Todo mundo fala que precisa de consentimento. Eu não entro muito a fundo no que traz todos os dizeres da legislação, mas não é só consentimento. O que acaba pegando para a maioria das empresas é a questão de obrigação legal. Eu preciso recolher esses dados porque o governo me obriga a recolher, porque eu tenho que informar, e tudo bem. E por execução de contrato com titular. Só que encontrar uma base legal, adequar, e inclusive os dados já coletados, que é o tal acesso
assessment, que nós já vamos comentar, ele é só o primeiro passo de 100 que nós temos que dar em um processo de adequação, né? Encontrar uma base legítima para a nossa coleta. E como que está sendo feito esses processos? Nós estamos trabalhando basicamente em uma etapa inicial, que é um mapeamento e diagnóstico, quando se faz um levantamento de políticas, práticas e procedimentos, nós identificamos esses fluxos de dados pessoais, e isso é um trabalho conjunto, é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho que envolve TI, é um trabalho que envolve jurídico, é um trabalho que envolve gestão de projetos, que era o que nós estávamos comentando antes ali, é um trabalho que envolve uma equipe. E nós focamos, claro, no jurídico, que é o nosso escopo de trabalho. E na etapa seguinte, ali, que é a 2, nós traçamos uma assessoria de definição e organização de estratégias, de medidas de adequação legal, detalhamos providências, criamos uma matriz de responsabilidade e um cronograma de implementação. E na fase terceira, ali da etapa 3, que é a implementação, é o plano de ação. E daí é até difícil selecionar o que vai nesse plano de ação, porque eu tenho, enfim, eu tenho um infográfico meu, um plano de ação enorme, que não cabe nem em slide. Então, é um processo bastante complexo, né? E tudo isso nós temos prazo de 1 ano para fazer. Então, quais os riscos em não se adequar? Há o grande susto de todo mundo, que é a multa simples, 2% do faturamento, limitada a 5 milhões por infração, tá, pessoal? Então, não é o limite de multa da empresa, é o limite por infração. Isso, claro, vai ser ponderado conforme a empresa, sempre tem um risco de litigância externa, e sempre tem a questão da competitividade, né? Deixar quem não está adequado fora do mercado. Então, são vários riscos que se corre pela não implementação de um processo de adequação. Os instrumentos eu passo muito brevemente, porque também não tem como listar todos, mas são muitas coisas que precisam ser revistas. Esses que eu listei são os jurídicos, né? São muitas coisas que nós precisamos repassar os olhos, delimitar obrigações, dizer quem é o controlador, quem é o processador ou operador, dependendo da legislação, dizer quem é o titular de dados, determinar quem vai ser o encarregado, que é o chamado DPO. Tem toda uma matriz de responsabilidades para ser dividida, com outros tantos documentos. E eu já estou encerrando aqui, pessoal, mostrando para vocês, porque é o que nós temos acesso para verificar, o que aconteceu no dia 25 de maio de 2018, quando entrou em vigor a legislação europeia de proteção de dados, que é muito similar à nossa, e que muitos sites, era o que nós tínhamos disponíveis, mas empresas físicas, inclusive, enfrentaram alguns problemas, preferiram sair do ar para o público europeu. Alguns desses eram sites americanos, alguns são bem conhecidos, o Chicago Tribune, o Los Angeles Times, saíram do ar para cidadãos europeus com o receio de, sabendo que não estavam em compliance com a legislação de proteção de dados europeias, preferiram tirar os seus sites do ar até acabar a adequação. Então, no dia 15 de agosto de 2020, aí nós vamos ter entrada em vigor da LGPD e a proteção de dados passando a ser um dos pilares das empresas que pretendem se manter competitivas no mercado, além, claro, de evitar correr o risco de gerar todas aquelas sanções que nós vimos. Então, muito obrigada, pessoal. Eu deixo aqui meu LinkedIn, tá? É só pegar o celular para tirar uma fotinho, ele localiza lá no LinkedIn. Se vocês quiserem me adicionar, eu mantenho atualizado com questões de proteção de dados e direito digital no geral. E também é fácil de falar comigo, fiquem à vontade, enviem perguntas, enfim. Eu agradeço muito a todos, foi curtinho o tempo, é muito conteúdo, mas espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Bruna, pela excelente explanação. De imediato, então, já quero passar a palavra para o Gustavo Camini. Alô, bom dia. Bom, pessoal, a ideia aqui, como o Joacir já me apresentou, meu nome é Gustavo, né? Vocês têm um pointer? Ah, tá contigo? Obrigado. Como é que mexe nisso aqui? Bom, eu trabalho com segurança da informação já há uns 8 anos. Então, algumas das implicações da Lei Geral de Proteção de Dados já fazem parte do meu dia a dia, assim como do dia a dia das outras pessoas que trabalham nessa área, né? E a minha intenção aqui é mostrar um pouquinho quais são as repercussões quando a gente fala de segurança da informação,
quando a gente tem que proteger esses dados que são pessoais, e agora a gente está fundamentado aí numa lei, né? Quem aqui já comeu camarão dentro do abacaxi? Ó, é muito bom. Bom, por que eu estou falando disso aqui, tá? Isso aqui, até contar um caso, né? Isso aqui, uma vez eu estava olhando televisão com a minha esposa, e eu falei, apareceu acho que no canal GNT, se eu não me engano, um prato de camarão com abacaxi. Eu falei, olha só, eu nunca vi esse negócio na minha vida, nunca falei desse negócio na minha vida, e eu pensei, pô, que negócio bom, né, amor? Olha aqui, camarão dentro do abacaxi. E aí ela, legal, vamos fazer qualquer dia desse. Eu peguei o meu celular e dei 2 roladas assim no Facebook, e apareceu a propaganda de um restaurante que servia camarão dentro do abacaxi. Eu fiquei pensando, não, pelo amor de Deus, que bruxaria é essa, né? Será que o meu celular está me escutando e está usando os meus dados para direcionar esse tipo de propaganda? Claro, eu fui pesquisar, e o Google e o Facebook dizem que não. Eu não sei, tenho minhas dúvidas, mas eu não vou julgar se é verdade ou se é mentira. Mas o que acontece? Isso acontece a coleta de dados de comportamento do usuário, de comportamento das pessoas dentro da internet, dentro de diferentes aplicativos, para sugestão de um conteúdo direcionado. E isso, de fato, é muito bom. A gente se sente, talvez, um pouco violado nesse sentido, né? Pelo amor de Deus, tem alguém me escutando aqui. Mas isso faz a gente ter uma experiência muito interessante quando a gente acessa os diferentes aplicativos, quando a gente navega na web. A minha internet é diferente da internet de vocês, porque os meus aplicativos me sugerem coisas que são do meu interesse. Então, eu tenho uma garantia, ou tenho uma experiência muito mais interessante, porque tudo que aparecer para mim é de fato para mim, é personalizado, e isso, de fato, é legal. Só que desde que haja uma certa segurança, né? Quem usa, hoje, imagino que todo mundo tem aplicativos gratuitos no seu smartphone. Gratuitos, né? Então, como é que a gente paga, no final das contas, né? Eu tinha um amigo meu, pessoal um rapaz lá do RH da empresa, ele dizia assim, não existe almoço grátis, não tem mágica, tudo é pago, de alguma forma. Como é que a gente paga esses aplicativos gratuitos, né? É justamente com essas informações. Hoje, desculpa, eu não sei falar no microfone muito bem. Hoje, não tem mais espaço para as empresas errarem no direcionamento das ofertas para a gente, né? Então, ou da gente, como empresa, fazer o direcionamento das ofertas para os nossos clientes, porque antigamente a gente tinha as propagandas de televisão, a gente tinha o boca a boca, etc., mas isso atingia, de fato, uma grande parcela da sociedade, mas para muita gente não fazia sentido. Se eu vejo a propaganda do Bombril, se eu vejo uma outra propaganda, talvez para mim não faça sentido, mas quando eu tenho um conteúdo direcionado, eu estou pensando no camarão com abacaxi, e o camarão com abacaxi aparece num restaurante perto de mim. Então, isso, de fato, é muito rico para a empresa, né? Então, as tuas preferências, os teus dados, os teus perfis em diferentes mídias sociais, sites que tu acessou, lugares que tu já foi, preferências, contatos que tu tem. Quando a gente instala um programinha no Facebook, né? Tem aqueles plugins para te fazer o quiz, para te saber, sei lá, que tipo de pessoa tu é. Sempre tem alguma coisa nesse sentido. Eles sempre pedem para ter acesso a determinados dados do teu perfil, aos seus amigos, etc. E isso tudo compõe uma rede muito rica de informações para que eles possam oferecer conteúdo direcionado para a gente. De novo, problema nenhum com isso, é muito interessante desde que haja uma segurança. E como é que a gente vai proteger esses dados, né? Como é que a gente vai garantir a segurança disso? E aí aqui cabe um pouco fundamentar um pouquinho no que a segurança da informação faz e o que a TI faz e o que a cybersecurity faz com relação a isso. Eu trabalho há bastante tempo com segurança da informação e sempre há essa confusão, né? Tu trabalha com TI? Não necessariamente. A segurança da informação ela transcende a TI nesse sentido. Então, o que a segurança da informação precisa fazer? Ela precisa garantir 3 coisas com relação à informação em si. Ela precisa garantir a confidencialidade dessa informação, ou seja, só deve acessar essa informação quem pode. Ela deve garantir a integridade dessa informação, ou seja, ela tem que estar íntegra, ela não pode ter sido alterada indevidamente. Se eu acesso à minha conta bancária, eu preciso saber o quanto eu tenho de saldo de fato, e aquilo lá tem que ser uma informação íntegra. Ninguém pode ter acessado aquilo e alterado para me dar uma visão errônea.
e ela precisa estar disponível para quem precisar acessar a hora que acessar. Então, esses são os 3 pilares da segurança da informação. E isso se aplica tanto a informações virtuais como a informações físicas. Como eu disse, a cybersecurity ela é uma segurança focada em informações virtuais, focada no mundo tecnológico, e está dentro da tecnologia da informação. Então, a TI se aplica de fato. Mas a segurança da informação ela está no guarda-chuva mais acima. Então, se não existisse tecnologia, se não existisse computadores, internet, a segurança da informação continuaria existindo, sim. Claro, seria muito mais simples, né? O que acontece é que a tecnologia ela nos complica nesse sentido. Ela nos traz muito mais vetores de acesso à informação. Ou seja, antigamente eu tinha informação no arquivo, eu tinha informação falada, eu tinha informação... na verdade, dessas 2 formas, talvez, arquivos basicamente físicos. Hoje eu tenho milhares de aplicativos, eu tenho várias portas abertas, serviços de integração com outros aplicativos, bancos de dados correlacionados, eu tenho acesso via Bluetooth, via pendrive, via rádio, enfim, via Wi-Fi. Então, são muitas maneiras de acessar a mesma informação e a quantidade de informação também aumenta muito, né? Essa questão de preferências e acesso a sites acessados, enfim, elas dizem muito sobre o que a pessoa é. Eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo que é um cara que se passa por um vidente e ele começa a dizer coisas da vida da pessoa e, no final das contas, a pessoa fica abismada com aquilo, né? Realmente ele é um vidente. E depois cai uma cortina assim e aparece todas as redes sociais da pessoa. Né? Então, essas informações não existiam, quer dizer, não existiam de uma forma de um acesso tão fácil. Então, a superfície de ataque, né, para um atacante, ou até de vazamento mesmo, ou para uma fraude cometida por um próprio colaborador da empresa, ela aumenta muito. Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer para proteger uma informação é saber se ela existe, né, que informação é essa e onde é que ela está. E aí, para isso, eu uso uma ferramenta, aliás, eu me baseio numa questão que a gente chama, dentro de segurança da informação, que deve ser compartilhado com outras matérias, por assim dizer, né, que é o ciclo de vida da informação, vai desde a criação até o descarte dela, aonde eu armazeno essa informação e como é que eu manuseio essa informação. Bom, se eu estava falando de uma situação sem tecnologia, essa informação ela é manuseada em papel, sei lá, e armazenada no arquivo. Quando eu falo em tecnologia, ela permeia por diferentes processos da empresa, diferentes sistemas da empresa, diferentes ativos físicos da empresa, ou nuvens, ou, quem sabe, uma informação que eu estou acessando. Eu salvei esse PPT na nuvem, né? Na nuvem da Microsoft. Eu não faço a mínima ideia de que país ele está, mas ele está em algum lugar físico. Então, eu tenho que pensar, para proteger a informação, eu preciso pensar em todo o ciclo de vida dela. Quem é que cria, onde eu armazeno, como é que eu manuseio e se a segurança do caminho pelo qual ela passa existe, e como é que eu faço o descarte. A questão do descarte é bem interessante, né? A gente acha que é possível, que é bastante fácil excluir alguma informação de um meio cibernético, mas é bastante fácil de recuperar essa informação pós-exclusão também. Então, o descarte foi uma coisa que é uma coisa que dá bastante trabalho nesse sentido. E aí eu começo a desdobrar essa questão do ciclo de vida de segurança da informação, do ciclo de vida da informação, né? Quais são essas informações? Onde elas estão? Em quais processos? Em quais ativos de TI? Porque agora, com a TI, né, ela suporta praticamente todos os processos da empresa, ou grande parte deles. Então, eu tenho processos no nível acima, e abaixo eu tenho sistemas de informação suportando esses processos. Embaixo desses sistemas de informação eu tenho computadores, eu tenho serviços a mais baixo nível que suportam esses sistemas. Eu preciso saber onde é que está tudo isso, porque eu não preciso agregar segurança só no meu processo, eu preciso agregar segurança nos ativos de TI também. E aí entra a questão da cybersecurity. Onde elas são armazenadas, como elas são descartadas, de novo, né, se elas são virtuais, se elas são físicas, onde elas nascem e por onde elas passam. Rede, internet, meios físicos, são várias possibilidades nesse sentido. E aí, para isso, eu uso uma ferramenta que se chama classificação de informações. Isso já é uma ferramenta bastante antiga, né? Uma forma de... Eu digo uma ferramenta, não é que é um aplicativo, uma ferramenta é um processo. O processo de classificação de informações, ele diz que a gente precisa saber quais são as informações que tramitam nos nossos processos da nossa empresa. Eu preciso saber
quais são essas informações, eu preciso classificar elas em níveis de confidencialidade. Se ela é uma informação pública, se ela é uma informação privada, ou se ela é uma informação confidencial ou top secret, independentemente dos níveis que a gente definir. Então, isso já existia antes da LGPD, e isso já deveria ser feito, né, nas diferentes empresas, não só falando de dados pessoais, mas falando de todo tipo de informação também. Depois que a gente já sabe quais são as informações, onde elas estão, em que meios elas estão, como elas são armazenadas e por onde elas passam, que falando aqui rapidinho, é fácil, né, mas é bastante, isso, sei lá, deve representar 50% do trabalho, eu preciso aplicar os mecanismos de segurança. Então, eu dividi em 4 questões básicas, assim, que eu acho que é bastante mais fácil de assimilar, né. Eu tenho um pilar que seria de proteção da informação. Essa proteção da informação, ela deve garantir o controle de acesso, ou seja, onde a informação está armazenada, eu preciso ter controle de acesso, quem acessa, eu preciso ter criptografia, ou seja, se alguém driblar os meus mecanismos de acesso aos meus sistemas, a informação em armazenamento, ela deve ser criptografada, ou pode ser criptografada, isso tudo deve ser estudado. Eu preciso ter uma coisa chamada prevenção à perda de dados, que eu acho que isso aqui é um dos pontos mais importantes também. Muitos dos vazamentos ocorrem de dentro para fora, né? Não só de ataques externos. Então, a prevenção à perda de dados, ela garante que os meus colaboradores não vão vender informações ou não vão deixar vazar informações, até não de forma proposital, né? Mas a prevenção à perda de dados, ela me ajuda bastante nesse sentido. Eu crio mecanismos tecnológicos para evitar que, por exemplo, o meu colaborador envie um e-mail com o número do cartão de crédito de um cliente meu. E isso pode ser um absurdo, né, que eu estou falando, mas é uma coisa que a gente vê por aí. E-mails, enfim, outras várias informações. Quem nunca mandou um e-mail para todos, @sua empresa, sem querer, né, ou para um grupo em específico, esse tipo de coisa acontece. Se é uma informação confidencial, já causa algum tipo de problema. Cyber Protection. Eu chamei de Cyber Protection, mas é basicamente a questão da segurança da informação voltada para o meio tecnológico, né. Eu preciso não só proteger a informação, mas aí acaba, como a TI é algo muito complexo, eu começo a ter que me preocupar com o meu perímetro de segurança também. Então, o que acontece? Eu tenho as informações armazenadas, e elas tramitam dentro da minha rede, mas eu começo a ter que me preocupar com a segurança defensiva. Quem pode invadir? Então, eu não só estou assegurando que aquela informação naquele banco de dados, naquele servidor está segura, mas eu preciso garantir que ninguém consiga acessar aquilo de fora para invadir a minha empresa e para coletar aquela informação. Eu preciso ter um monitoramento de segurança, e isso tudo é tecnológico. Hoje, milhares de ataques acontecem no dia. A gente tem diversos robôs varrendo a internet inteira, procurando brechas de segurança em todos os endereços IP que estão para fora. E isso acontece o tempo inteiro. Então, eu preciso ter mecanismos de defesa nesse sentido. Firewalls, mecanismos de detecção de intrusão, monitoramento de segurança, enfim. Eu preciso segregar redes, né? Imagina que uma rede, ela é uma sala e tem vários endereços, cada um de vocês é um computador. Se essa sala, se eu sou um invasor e eu entro nessa sala, eu consigo acessar todos os computadores daqui. Se essa sala tiver a porta trancada, eu não consigo passar para outras salas. Então, a segregação de rede é uma coisa que evita o movimento lateral, que a gente chama, né? Movimentação lateral. Geralmente, as empresas se preocupam em proteger a borda, né, de fora para dentro, mas quem já entrou consegue acessar a empresa inteira. Então, quanto mais a gente segregar as diferentes salas dentro de uma empresa, mais segurança a gente tem. Isso é uma prática bastante interessante também. Enfim, aí vão ter anti-malware, anti-spam, ferramentas de gestão de vulnerabilidades, ou seja, inevitavelmente eu vou ter vulnerabilidades na minha empresa. Então, a minha obrigação, minimamente, é saber quais são essas vulnerabilidades e onde elas estão, ou pelo menos a maioria delas. Então, eu preciso ter um processo de gestão de vulnerabilidades. Então, olha quantos problemas a TI nos trouxe, né? Quantos problemas a gente acabou criando com o aumento da superfície de ataque. Problemas no bom sentido, né? Mas eu não posso me esquecer também do perímetro físico, né? O perímetro físico também é importante. Então, não adianta eu proteger o meu perímetro virtual e deixar a porta aberta e alguém entrar e roubar minhas informações da mão mesmo, pegar, botar o computador debaixo do braço, entrar e sair. E esse tipo de coisa acontece também. Eu trabalho na minha empresa, ela oferece tipos de serviços de teste de intrusão, né? Ou seja, nos contratam para a gente invadir eles,
tanto fisicamente quanto logicamente. Então, e eu vou te dizer que talvez seja mais fácil invadir fisicamente do que logicamente, porque se preocupa, hoje, o pessoal da TI se preocupa com a parte lógica, mas acaba esquecendo da parte física também. E aí tem uma coisa ali que eu chamei de Security by Default, Security by Design, que faz muito relação com os conceitos de Privacy by Design e Privacy by Default. Não adianta eu tratar todas as vulnerabilidades que eu tenho e continuar criando novas aplicações e serviços também vulneráveis. Eu preciso criar as coisas precisam nascer seguras, né? Então, a gente tem o desenvolvimento seguro de aplicações, a gente precisa desenvolver os nossos aplicativos já com controles de segurança desde o início, a gente precisa modelar processos seguros. O que é modelar processos seguros? Por exemplo, um ATM, né, um terminal de autoatendimento desses de banco, é bastante seguro. Mas agora o processo pode não ser. Eu fiz um trabalho de auditoria numa empresa do ramo financeiro, e essa empresa ela tinha o ATM de uma forma bastante segura, mas ela teve um problema com fraudes. Obrigado. Ela teve um problema com fraudes que o processo a pessoa que abria a gaveta do ATM e colocava as notas nos seus devidos locais, trocava as notas de lugar. Então, ela mandava sacar, sei lá, 20 pila e vinha 2 notas de 100, ou ela trocava notas baixas por notas altas e sacava esse dinheiro. Então, eu tenho um ATM super seguro, mas eu não tenho um processo da pessoinha que vai lá, tira o negócio e bota ali. Então, o processo também é importante. E esse tipo de coisa fica... nos contrataram para ver uma questão tecnológica, mas a gente identifica uma coisa que é muito mais simples do que isso. Então, como é que eu faço para tratar isso? Boto alguém para vigiar essa pessoa, contrato uma empresa de transporte de valores e eles mesmos fazem esse tipo de coisa. Então, alguns controles são mais simples do que a gente pensa, está mais em baixo nível, né? A gestão de riscos. A gestão de riscos também é abordada na LGPD e ela não é nenhuma novidade no final das contas. Para que serve isso, né? Eu preciso saber quais são os meus riscos, quais são as minhas vulnerabilidades por 2 motivos. Primeiro, para saber o que eu preciso fazer e como é que está o meu nível de proteção. E o segundo, porque eu preciso priorizar. Eu não tenho como tratar tudo de uma vez só. Eu preciso tratar o que é mais importante para depois focar no que não tem tanta importância. O dinheiro é curto, geralmente, né? Então, a gestão de risco é basicamente uma ferramenta para priorização e investimento. Ninguém faz gestão de risco só para ter uma tela bonita, assim, sabe? Olha só os meus níveis de risco. Não, eu preciso fazer isso porque eu vou tratar esses aqui que são críticos e o resto eu vou deixar para tratar depois. É basicamente assim. Conhecimento e conscientização. A maioria dos ataques eles são relacionados à engenharia social, né? Então, eu posso ter a empresa mais segura do mundo no sentido de tecnologia, mas eu ligo para a pessoa, peço a senha dela, ela me passa. E o atacante ele não vai buscar novas formas de explorar vulnerabilidades, criar códigos automatizados. Se ele conseguir ligar e pegar a senha por telefone, é muito mais fácil. E é basicamente isso que eles fazem. Sempre se diz que o humano é o elo mais fraco da corrente quando a gente fala de segurança da informação. Então, a conscientização ela permeia por todos os processos de segurança. Isso tudo dentro de um sistema de gestão de segurança da informação. Como a Bruna falou, né, não é só uma empresa, uma área da empresa que está envolvida com a LGPD, são todas as áreas. E o sistema de gestão de segurança da informação, ele envolve todas as áreas da empresa. Então, eu envolvo RH para treinamento e conscientização, eu envolvo marketing interno para conscientização também, eu envolvo tecnologia da informação, eu envolvo proteção, segurança predial, eu envolvo várias áreas da minha empresa para garantir a segurança dela. E a gente já tem isso há muito tempo, né? A NIST, onde é que eu vou encontrar essas boas práticas de segurança, né? A gente tem muitas delas no mercado. A NIST, a ISO, toda a família 27000, né? 27001, 27002, 27005, várias normas relacionadas à segurança da informação, que são conjuntos de boas práticas que nos ajudam a implementar isso dentro da nossa empresa. O PCI, que é um padrão de segurança para cartão de crédito, SysControls, que é o centro de segurança para a internet. Então, vários controles, várias publicações me ajudam a saber como eu vou fazer isso que eu disse para vocês, como eu vou implementar esses controles, que controles implementar. A própria resolução 4658 do Bacen, ela é uma resolução nova que fala de cibersegurança também,
Então, tudo isso já traz um conjunto de boas práticas, o COBIT. Isso tudo é novidade? Na verdade, não. A LGPD ela vem para fundamentar a necessidade de implementar todos esses controles de segurança, mas os controles de segurança eles já existiam há bastante tempo. A gente tem empresas hoje no Brasil que estão no nível de segurança da informação bastante elevado, já principalmente bancos, porque eles são bastante regulados, principalmente pelo Bacen, e uma grande massa das empresas ainda não. Então, a LGPD, sendo uma lei, sendo uma imposição, a gente acaba elevando a nossa régua e nos garantindo, aumentando o nosso nível de segurança. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Quem quiser acessar o meu contato, ali tem o meu LinkedIn e tem o meu telefone. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo, pela excelente explanação. Lembrando, então, quem quiser enviar alguma pergunta, pode estar fazendo isso pelo aplicativo. Então, de imediato, já quero passar a palavra para o Guilherme, então, para que faça a sua apresentação. Bom, muito bom dia a todos. Eu, antes de mais nada, quero agradecer o convite do CRC, na pessoa do Ricardo, a mediação do Reolon. Contabilidade é uma disciplina que eu tenho, que ocupa parte do meu dia. Eu não sou um contador, mas eu atuo muito com questões relacionadas à contabilidade. Quando eu fiz meu mestrado, meu estágio de docência foi lecionar uma disciplina de comercial para contabilidade. Então, estou muito feliz de estar aqui e vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais orientada a vocês. Tá? Antes disso, eu inicio dizendo o seguinte. Eu tenho 3 objetivos hoje. Primeiro, explicar para vocês por que nós temos uma lei de proteção de dados. Vocês têm que sair daqui entendendo por que nós temos uma lei de proteção de dados. E isso não é algo nacional, não foi o Brasil que inventou isso. Eu quero deixar bem claro, o Brasil é mais um país que se meteu nisso ou foi metido nisso. Vocês têm que entender por que nós temos uma lei. 2, o que essa lei está buscando? E 3, o que essa lei pode alterar a rotina de vocês? Com isso eu me dou por satisfeito. Agora, começo dizendo o seguinte, as regras do direito foram criadas basicamente para a ideia de suporte físico, aquilo que eu posso pegar. E dados não têm o suporte físico. O direito tem uma teoria muito bem consolidada para penhor, enfiteus, enfim, tudo aquilo ligado a bens móveis e imóveis. Tem os cartórios, tem as garantias, enfim, tem uma série de questões que funcionam muito bem. Quem já financiou uma casa sabe que pode ser alienação fiduciária, pode ser hipoteca, tem que ir no cartório, eu só posso pegar o dinheiro depois que eu registrar. Mas isso para dado não é assim. E como não é assim, e como eu não tenho regra, o que a gente faz? Hoje, quem tem uma conta no Facebook, quem tem uma conta no Gmail, qual é a relação jurídica que existe? Foi dito aqui, não existe almoço grátis. Que negócio é esse? Quando a gente abre o Facebook tem, é gratuito e sempre será. Quando a gente se cadastra, vem um termo de uso que eu desafio alguém de vocês ter lido. E dos que leram, como é o meu caso, desafio ter entendido. Porque aquilo é tão confuso, propositadamente, que a gente não entende o que está fazendo. Mas a pergunta é a seguinte, o que é isso? É um contrato de cessão de uso. Por quê? Porque eu posso usar o Facebook. E qual é a contrapartida? Em tese, gratuita. Ou seja, eu nem vocês precisamos pagar. Alguns aplicativos são pagos. LinkedIn. Eu posso ter contas profissionais e alguns aplicativos. Mas outros não. O contrato
é assumidamente gratuito. Agora, qual é o grande problema desse contrato gratuito? Qual é a tragédia desse contrato gratuito? É que não existe regulação legal sobre esse tipo de contrato. Não existe. E quando não existe regulação legal sobre esse tipo de contrato, o que acontece? As partes têm total autonomia para disciplinar as regras dessa relação jurídica. De um lado, eu tenho um grande player da tecnologia. De outro, temos nós. Portanto, as regras quem ditam são os grandes players de tecnologia. Esse é um fenômeno mundial. Desse fenômeno saíram 3 correntes. Corrente americana, dos Estados Unidos, onde estão as grandes empresas de tecnologia. Dizem eles, quanto menor a regulamentação, melhor. Por que isso? Por quê? Porque mais espaço as empresas têm para ditar seus próprios interesses. Portanto, não vamos regulamentar o mínimo possível e vamos deixar que essas empresas, as quais estão utilizando os nossos dados, continuem a utilizá-los, porque elas estão ganhando muito dinheiro com isso. Todo mundo vê aquele quadrinho que a Kodak já valeu tanto e hoje não vale, a Coca-Cola já valeu tanto e hoje não vale, e as grandes empresas hoje são Microsoft, Amazon, Google, está tudo interligado. Os chineses foram para outra direção e disseram o seguinte, aqui quem manda é o Estado. Tudo é o Estado que manda. Portanto, na China não tem WhatsApp. Na China o Facebook é controlado. Tudo o Estado decide, os dados são do Estado. Nos Estados Unidos, o mercado se regula e as empresas que ditam o seu ritmo. Na China, o Estado que determina. E no meio do caminho, o que nós temos? A Europa. Que não tem os grandes players americanos, que não tem toda a autonomia chinesa, a pressão estatal chinesa, e o que a Europa faz? Ela fica perdida no meio do caminho e diz o seguinte, vamos criar regras. Porque se a gente continuar assim, nós vamos ficar para trás. Os chineses estão crescendo de um jeito que a gente não concorda, os americanos estão crescendo de um jeito que a gente não concorda. E aí a Europa cria a tal da GDPR, que o Brasil nada mais fez do que, em linhas tortas, copiá-la. Nós adotamos o padrão de proteção de dados europeu. E qual é o padrão de proteção de dados europeu? O que eu quero dizer isso a vocês? Uma breve tela, e aqui está muito ruim, eu vou disponibilizar essa lâmina a vocês, mas basicamente é o seguinte, perguntaram na Europa, aos usuários, se eles sentiam que tinham controle sobre os dados que eles estavam postando em suas redes sociais. E o último da direita, que é o da Alemanha, por exemplo, a gente tem 45% dos alemães dizendo que não tem nenhum controle. Lembro que a Alemanha é o principal país da Europa em termos econômicos. E no principal país da Europa, talvez o mais rico, 45% dos seus cidadãos dizem que não tinham controle sobre seus dados. Muito bem. Os europeus criam a GDPR, que já está em vigor. O Brasil entra no vácuo, cria a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que ela faz? Ela diminui o campo de autonomia desse contrato que existe entre o fornecedor e o usuário e diz, meus senhores, a partir de agora, vocês têm que obedecer certas regras. Vocês não têm liberdade para tudo. No direito, nós temos que seguir as leis. A contabilidade, vocês têm que seguir os enunciados do CPC. Vocês não podem fazer qualquer coisa. Por que na tecnologia
Podia. Portanto, agora nós temos regras. As regras dizem o quê? Essas regras dizem o quê? As regras do Brasil. Que o tratamento de dados deve obedecer certos requisitos. Eu só posso fazer tratamento de dados contanto que eu observe alguns itens. O que é tratamento de dados? Toda operação que permita o armazenamento, ordenamento, conservação, atualização e assim por diante. O conceito é genérico e foi pensado propositalmente. Mas vamos adiante. A lei diz que pode haver tratamento de dados. Pode, deve, é preciso. Mas para isso, eu tenho que ter uma justificativa legal para tratamento de dados. E ela fez uma modificação importantíssima. Ela disse duas coisas. Primeiro, esse contrato tem que ter uma finalidade. Portanto, se eu tenho uma assinatura do Gmail, é para usar e-mail. Não é para a Google pegar meus dados e fazer o uso comercial desses dados sem o meu consentimento. A finalidade tem que ser explícita. E mais, além de estar orientado a uma finalidade, eu tenho que ter uma justificativa legal, que são 10. Eu tenho que me enquadrar numa das 10 justificativas. Sendo que uma delas é o consentimento. Uma delas é o consentimento. Mas não é a única. Eu não preciso do consentimento para tudo. E mais, mesmo que eu esteja falando de consentimento, ele não pode ser genérico. Ele tem que ser orientado a uma finalidade. Portanto, eu autorizo o Google a usar meus dados da forma como ele bem entender. É uma autorização nula. Porque desviou da finalidade. Quais são as justificativas? Cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Realização de estudos. E aí, vamos lá. E-social. Isso é do mundo de vocês? O que é o e-social? É um cumprimento de uma obrigação legal. Portanto, para eu fazer o e-social, eu tenho que ter o consentimento do funcionário? Não. Não. Vocês precisam saber quais das hipóteses vocês estão tratando. São 10. Tutela da saúde, por exemplo. O hospital tem o direito a verificar no cadastro dele qual é o tipo sanguíneo para fazer uma transfusão. Não precisa de consentimento para isso. Finalidade é algo também relevante. A lei diz, deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Finalidade. Com isso, o legislador quis acabar com a festa. Se eu não cumprir, pesadas sanções. A forma que o legislador disse, se vocês não cumprirem, vai custar caro. A pedagogia vem pelo bolso. A Bruna já falou sobre isso. E mais, essa penalidade vem de duas formas. Tanto o usuário que teve os seus dados vazados pode requerer indenização, quanto uma autoridade pública, que é a tal da ANPD, pode também aplicar sanções que são diferentes e cumuláveis. Então, a empresa, ao mesmo tempo, pode ter que pagar uma indenização a quem teve os dados vazados,
e, além disso, pagar uma sanção administrativa por não ter cumprido as regras da proteção de dados. Portanto, o que eu chamo de esfera civil e de esfera administrativa. E o que isso vai mudar para vocês, pessoal? Na prática, o que a contabilidade vai ser impactada? Primeiro, existem os contadores que são internos, os que trabalham nas empresas, dentro das empresas, e existem os escritórios que são externos. Aqui tem uma diferença. Se ele está interno, a política de proteção de dados é a política da empresa. Ele se insere num todo empresa. Se ele é externo, aí nós vamos ver o que acontece. Por quê? Porque a lei fez uma distinção muito interessante entre controlador e operador. O que é o controlador? É aquele que tem o dado. Exemplo, uma empresa tem uma série de obrigações legais a atender e, por questões de conveniência, terceiriza a sua contabilidade a um escritório particular. Os dados são de quem? Quem controla esses dados é a empresa. Mas quem é que está gerando as obrigações? Quem é que está gerando o SPED? Quem é que está entregando o E-Social? O escritório de contabilidade. Portanto, o escritório está operando com esses dados. Mas ele não tem o controle desses dados. Porque a empresa pode rescindir com o escritório A e contratar o B no dia seguinte. O que diz a lei? Em caso de incidente de segurança, tanto o operador quanto o controlador respondem. Mas, Guilherme, o erro foi do operador, do escritório de contabilidade. A empresa vai pagar por isso? Vai. Escolheu o escritório errado. A regra é, se o operador errou, o controlador responde. Se o controlador errou, nem sempre o operador responde. Porque podem ter vários operadores trabalhando para um controlador. Ok? Aí eu trago o conceito de controlador e o conceito de operador. Uma pessoa pode, ao mesmo tempo, ser os dois? Pode. O escritório é operador dos dados dos seus clientes e controlador de eventual dado dos seus funcionários. Mas é exceção à regra. Aí diz a lei, tanto o controlador quanto o operador respondem, são obrigados a reparar o dano. Muito importante, a lei só abrange dados de pessoas naturais, pessoas físicas. Dados de pessoas jurídicas não estão abrangidos pela Lei de Proteção de Dados. Portanto, estoque, relação de ativo imobilizado, não, são informações que não estão tuteladas pela Lei de Proteção de Dados. Portanto, se o contador atende só pessoa física, por exemplo, o foco dele é imposto de renda, ele tem que ter um tipo de atenção. Se ele atende só pessoa jurídica, o foco tem que ser outro. Se ele for um contador interno, um controller, a responsabilidade é da pessoa jurídica. Se ele for externo, a gente pode classificar como um operador. Se ele recebeu dados
de uma pessoa física para fazer o imposto de renda, ele tem o dever de guarda. Se esses dados vazarem, são dados pessoais, ele provavelmente será responsabilizado. E se o contador faz o e-social? Ele precisa de consentimento? Já respondi, não. Agora, não se esqueçam de uma coisa, né? A obrigação de entregar o e-social não é do contador, é da empresa. O contador é o meio através do qual a empresa se vale para entregar o e-social. Se o contador não entregar, quem vai responder pela não entrega é sempre a empresa e nunca o contador. Entendam bem essa diferença. Mas o contador, o escritório de contabilidade, possui dados pessoais em razão da terceirização da entrega do e-social? Sim. Ele teve que ficar com esses dados para entregar. E se vazar, ele responde? Sim, porque ele é operador. Ele e a empresa. E aqui eu faço meramente uma pergunta retórica. E se os dados estão na nuvem e vazam da nuvem? Se eu tenho meu backup no Azure, se eu tenho meu backup na Amazon e houve um vazamento, qual é a resposta? Não sei. Mas esse é um assunto, nós estamos repletos de ofertas, a gente sabe bem como é a realidade de vocês. Vocês vivem se utilizando de softwares. Esses softwares, em grande parte, estão migrando para a nuvem. E as empresas já nos vendem dizendo que um diferencial é poder acessar na nuvem. Mas a gente ainda não conseguiu ter um regime claro de responsabilidade da nuvem. Eu não quero, com isso, estimular o servidor interno, muito pelo contrário, mas é uma dúvida que fica em aberto. Enfim, eu concluo com isso dizendo o seguinte: cada vez mais os contadores têm que ter acesso a dados, porque os sistemas são interligados. Vocês sabem disso que eu estou falando. Os softwares fiscais, por exemplo, falam em suíte de interoperabilidade. O que é isso? Nada mais do que a utilização de um banco de dados por vários softwares distintos que se utilizam de dados. E a questão toda é que a lei fala em princípio da finalidade. Ou seja, o dado tem que ser utilizado com um fim pré-estabelecido. Esses dados não podem ficar soltos, porque agora a gente tem uma lei a respeito. Com isso, eu encerro minha apresentação, tenho os meus contatos e agradeço muito a presença de vocês. Obrigado, Guilherme, pela excelente explanação. Então, agora a palavra com o Ricardo. Muito bom dia, colegas. Vou ficar de costa para vocês aqui, desculpa. Uma satisfação enorme estar podendo conversar com todo mundo a esse respeito. É um assunto que, para nós, urge muito. A gente sabe como funciona, né? O ano termina quando logo começa e, para a gente, começa normalmente lá em abril. E quando ele termina ali em julho, porque agora os últimos 3, 4 meses do ano é muito corrido. Ou seja, a gente tem muita coisa para estruturar, muita coisa para montar. Então, aqui eu vou fazer uma abordagem. A ideia aqui desse painel foi falar sobre o direito, sobre a TI, a gestão da informação aplicada à área da contabilidade. E aqui, no fim, a gente fazer um ensejo, onde a gente traz isso para o ambiente da contabilidade. Consegue o passador? Obrigado. Então, a ideia aqui é colocar com enfoque, né? Já foi apresentado o meu nome, então eu vou passar aqui. Nós somos concentradores de dados. Né? Nós temos essa característica de, dentro do nosso ambiente, estamos com dados de muitas empresas, além dos nossos dados, além dos dados dos nossos colaboradores. Então, nós também sofremos
muitas ameaças por guardar esses dados, né? Os ransomwares, né? Ou seja, os sequestradores de dados, né? Então, além de tudo isso, a lei vem trazendo essas ideias, essas discussões, e nós precisamos estar preparados para isso. Tá? Então, assim, acesso à informação hoje dentro das nossas bases de dados, existem diversos mecanismos de data mining, né, que vão buscar dados dentro de outros ambientes. Então, nosso ambiente precisa estar seguro, precisa estar protegido. O ambiente de nuvem é o melhor? Depende do tipo de utilização, depende do serviço que você está contratando na nuvem. Então, algumas perguntas não estão bem respondidas ainda na Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai evoluir para isso. Então, aqui a gente ainda tem um pouco de lacuna para trabalhar, já foi apresentado. Então, a partir do que essa inteligência consegue acessar uma base de dados, ela também consegue ler dados nessa base. Porque a grande maioria dos arquivos que nós utilizamos hoje são arquivos padronizados, não é verdade? Um arquivo de SPED é o mesmo em todos os escritórios, em termos de colocação de dados. Então, o ELANI, né, a máquina que entende o que está lendo, ela começa a garimpar dados dentro disso, e aí a gente tem um sério problema com os dados que nós estamos, que são dados pessoais. Troco de microfone, está falhando? Deu. Eu também tinha escutado que tinha umas falhas na tua apresentação. Bem, então aqui a gente precisa prestar muita atenção em que tipo de dado nós estamos tratando, né? Na estrutura de dados, porque dentro das nossas bases de dados existem também dados pessoais e que nós somos responsáveis por guardar. Então nós podemos ter a nossa base de dados distribuída, nós podemos ter a nossa base de dados única, local. Muitas dessas bases já têm seus sistemas de proteção, né, suas chaves de acesso, mas nós temos a nossa estrutura de rede. Então, nessa estrutura de rede, os arquivos podem ser lidos, os backups, os nossos SPEDs. Essas informações estão disponíveis na nossa rede de dados. Essa rede também precisa estar resguardada de informações. Isso é importante. As informações que nós temos, os dados pessoais, estão ameaçados se essa estrutura não estiver bem montada. Aí nós precisamos, sim, dos conceitos da cybersecurity. Então, nós temos aí, quanto maior a aderência, né, à legislação e a esses métodos, menor o risco. Então, ali eu coloco uma provocação. Se a sua empresa sofrer uma violação de dados e deliberadamente deixar de notificá-la, corre o risco de enfrentar as penalidades máximas previstas na legislação. E essa legislação estabelece com multas de até 50 milhões de reais. Tá? 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais. Aí aqui eu quero passar um caso, recomendo para todos, para quem não assistiu ainda, um filme que está na base do Netflix, sobre sequestro de dados, sobre utilização, não sequestro, utilização de dados de forma indevida, né, pela Cambridge Analytica, não sei se alguém já viu, e eu vou passar aqui uma partezinha do vídeo, que é o trailer do filme que está de domínio público. Se ele vai passar aqui. Tem som, por favor? Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value.
Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public have been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Então, esses dados que nós utilizamos hoje podem ser utilizados para qualquer fins, né? Neste caso aí da Cambridge Analytics, foram 5.000 dados de cada um dos... 5.000 informações de cada perfil, e eles conseguiram criar o perfil psicológico de cada um deles e influenciá-los a partir de vídeos direcionados. Então, aqui eu quero colocar o foco na Lei Geral de Proteção de Dados, tá, em que a gente precisa avaliar, então, quais são os principais objetivos. Então, os direitos: garantir um sistema mais robusto de proteção à privacidade das liberdades, né, em termos de padronização, regras gerais uniformes, independentes do setor da economia, responsabilidade, né, a inovação, fomentar a inovação, né, segurança jurídica, aliás, segurança das relações jurídicas e confiança do titular do tratamento de dados. Então, e por último, além do desenvolvimento, fomentar o desenvolvimento econômico, garantindo a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Sempre o fiel da balança vai ser o dado do consumidor. Então, aqui eu vou focar em 3 pilares, tá, nessa apresentação. Abrangência com relação à segurança da informação. Tá? Então, primeiro pilar, jurídico-legal. Desses pilares, então, a gente pode colocar o tecnológico e também o gerencial. Não adianta nós estarmos bem assessorados, não adianta nós estarmos com uma empresa boa de TI, se a gestão não compra a ideia. Nós precisamos ter a parte de processos também envolvida para fazer a aplicação. Então, a ideia aqui é no pilar jurídico, tipo, vamos fazer um manual de instruções aí. A ideia é mapeamento e manutenção do inventário de dados pessoais. Então, começar por aí. Vamos começar a analisar quais são os dados, se a gente precisa realmente utilizar, mapear eles e analisar esses dados sobre a requisição necessária, legal da utilização dele. Por que eu tenho que pegar os dados do e-social? O que me ampara com relação a isso? Por que eu preciso pegar os dados para fazer uma legalização? O que me ampara com relação a isso? Qual é a legislação? E aí, com isso, a gente vai transferindo a responsabilidade, então, para o controlador e nos tornando cada vez com menor risco como operador. Né? Então, mapeando a movimentação do uso de dados, elaboração e revisão dos termos e autorização de uso, é um trabalho forte da área jurídica, né? Segmentado por ambiente de risco, quanto ao tipo de dados, se eles são sensíveis ou não. É importante que a gente tenha isso sempre em mente. E acompanhamento dos critérios legais, ou seja, mudou a legislação, nós precisamos buscar essa aplicação, em constante revisão, de modo que não fiquemos expostos com relação a isso. Então, neste caso, a assessoria jurídico-legal vai ser de grande necessidade nesse início do processo e depois para acompanhamento. Então, é o que a gente tem recomendado. Então, a finalidade desse mapeamento está bem focada no artigo 16, que diz: os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento no âmbito dos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação pelas seguintes finalidades. E aqui nós estamos enquadrados. 1. No cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, aqui está a finalidade de mapearmos todos os nossos dados, deixarmos isso bem estruturado, com acompanhamento das alterações da legislação, para que nós nos mantenhamos sempre linkados a este item aqui. Ok?
Então, aqui eu ainda destaco, né, o impacto direto quanto à necessidade do contrato de prestação de serviço. Então, a lei, né, a nossa legislação, a nossa resolução já estabelece um contrato, e esse contrato cada vez mais necessário, e agora com termos novos, precisa ser muito bem elaborado. Então, a gente começa aí, né, pela ideia de mapeamento de dados, né, mapeando os dados, o entendimento das finalidades do uso de cada um desses. Eu fui começar um trabalho, a gente já começou há algum tempo, mas bem no início eu comecei o trabalho dentro da nossa organização e a gente se dá conta da quantidade de dados que a gente tem que não precisa usar para absolutamente nada e que está nos expondo ao risco. Quando vocês começarem a montar isso, vocês vão perceber a dificuldade que é e a limpeza na informação que a gente vai conseguir fazer. Então, aqui uma ideia, né, de mapeamento de dados, aí, né, tem uma forma diagramada de montar isso, então existem metodologias e tudo mais, isso precisa ser aplicado. E interessante ainda que a lei prevê que organizações sociais, né, ou no caso nossos sindicatos e outras entidades, podem sim criar as suas metodologias de aplicação, e assim aí nós já estamos conversando aí com o SESCOM, para que a gente consiga trazer uma ideia de padrão para dentro do SESCOM e que isso possa ser largamente utilizado aí para a classe, né, e ser aplicado isso de modo mais rápido, porque nós temos aí menos de um ano pela frente ainda, e como a gente sabe, o primeiro semestre do ano normalmente é um semestre que nos ataca muito fortemente, né? Então a gente não vai ter tempo de trabalhar isso ano que vem. Então, o pilar tecnológico, então, desenvolvimento de um comitê de segurança da informação, com a definição de um DPO, né, que é o Data Protection Officer, preferencialmente esse cara interno na empresa. Se externo, aí sim nós teremos que analisar quais os termos com relação a isso. Né, desenvolver uma estrutura de governança de TI, gestão da política interna para ideal privacidade dos dados, isso é interno, quem vai usar, como vai usar, que acesso eu vou ter, se o RH tem acesso a todas as informações da empresa, se a contabilidade tem acesso às informações do fiscal e vice-versa. Implementar programas de gestão de risco, visando conscientizar para o correto uso dos dados em termos de documentos. Manutenção do inventário de dados, mecanismos de trocas de informação. Então, quando é que a gente está trocando informação com o cliente? A gente está usando formulário web, esse formulário é seguro? Não tem ninguém snifando a conexão, buscando esses dados, ou se passando por você, que também é uma ameaça. Né? Definição de políticas de comportamento quanto à invasão, roubo, sequestro de dados. Então, isso precisa ser muito bem implementado, porque no momento em que eu tenho uma ameaça ou que eu tenho um sequestro de dados, eu preciso automaticamente fazer as comunicações necessárias. Esse comitê precisa tratar essa área de risco. Isso está previsto lá no artigo 48. Eu preciso comunicar. Se eu não comunicar, obviamente que eu vou tomar a punição maior do que prevê a lei. E se eu comunicar, eu vou ter alguns atenuantes. Tá? Pilar gerencial ou de aplicação, incluir rotina de treinamento e revisão dos dados dos processos do âmbito da governança. Não adianta eu aplicar isso e eu não revisar, eu não monitorar isso. Amanhã entra um funcionário novo, ele sai daquele escopo, eu venho com a política nova, eu não aplico aos meus papéis, não aplico aos meus métodos, e eu acabo tendo um furo, um erro no monitoramento, como o próprio Gustavo estava comentando antes, né? Ou seja, se eu não tiver cuidado, inclusive com acesso ao dado não mais digital, e sim ao dado físico, esse pode ser um processo que pode ter falhado para mim. Vamos pegar aí, lá no RH, não sei como é que vocês tratam isso, mas em alguns casos acaba chegando... quando a pessoa vai fazer o exame médico, lá vem agora me fugiu o termo, vem um atestado médico, esse atestado fica jogado ali pelo RH, andando para um lado e para o outro, mas com informações confidenciais de uma determinada pessoa, e isso alguém acaba tirando uma foto e colocando na web. Então, são situações em que a gente precisa estar monitorando frequentemente todos os processos de acesso às informações. O dano pode ser irreversível. Né? Então, aqui, aplicar, monitorar e utilizar termos de ciência de acesso e de uso quanto à informação dos documentos disponibilizados.
preferencialmente segmentado por perfil. O RH pode fazer isso, pode acessar aquela pasta, pode gravar arquivo em algum lugar, e por isso a gente justifica, então, a utilização de alguns recursos, como o Active Directory, que faz as políticas, né, dentro da grande maioria dos ambientes, que são tratados no ambiente do Windows. Então, aí isso é fundamental. Então, do conceito à prática, vamos olhar essa abrangência, então, dentro da organização contábil. Quem é o titular? Quem é o titular do dado? É o proprietário da empresa cliente, né, os seus funcionários, estagiários, terceirizados, clientes finais, caso pessoas físicas. Né, então, esses dados todos passam por dentro da nossa organização. Os titulares são terceiros. O dado pessoal, né, então, nós tratamos isso em contratos, em legalizações, folha de pagamento, trânsito de documentos, notas fiscais, relatórios. Esse tratamento, onde é que a gente trata esse dado? Onde é que isso vem à tona e a gente acaba alterando ou incluindo mais dados? Nas rotinas de RH, os contratos, nas movimentações fiscais, dentro das nossas declarações, né, na DIF, no SPED, CTF, DIMOB e etc. Ainda sobre os principais conceitos. No âmbito da aplicação, então, o âmbito da aplicação é quem trata o dado, quem utiliza o dado, né? Então, são as pessoas físicas ou jurídicas. No caso nosso aqui, são organizações contábeis e profissionais da contabilidade. E aqui nós temos uma situação. Hoje, no meu ponto de vista, ainda entendo que, conforme as nossas rotinas, ainda podemos ser comparados com controladores. Tá? Muito embora os dados sejam da empresa, em muitos casos nós sabemos mais sobre a empresa do que eles mesmos, porque os dados vêm direto para nós, então a gente acaba sendo um pré-posto, e aí sim, neste caso, a gente acaba assumindo a situação de controlador. Então tem que ter um termo que trate isso para que nós nos afastemos e nos coloquemos, então, como operadores e não como controladores dos dados. Tá? Porque, como foi colocado aqui, o controlador sempre vai responder, e o operador em alguns casos. Tá? Então, aqui o encarregado pelos dados, então pode ser funcionário próprio ou terceiros. Requisitos para o tratamento de dados. Aqui tem uma coisa interessante, né? Os dados pessoais somente poderão ser tratados em uma das seguintes hipóteses. Aí eu destaco a parte de cima ali. Mediante consentimento do titular para o cumprimento de obrigação legal, que é o nosso caso muito focado, e quando necessário para a execução de contratos e procedimentos preliminares, ou um contrato do qual seja parte o titular, a pedido do próprio titular. Então, esses são o nosso material de trabalho. Lá nós precisamos desenvolver, então, termos de aceites, né, e contratos de prestação de serviços profissionais bem adequados a essa área. Atenção, então, aos dados sensíveis, né, relativos à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião, filiação a sindicato e tudo mais. Então, só poderão ser submetidos a tratamento mediante consentimento específico. Se nós quisermos utilizar isso para outro fim, ou que terceiro venha a utilizar, também nós podemos ser responsabilizados. Então, a gente coloca aqui como destaque, incluir termos de manutenção de obrigação legal sobre os dados nas fichas cadastrais de movimentação. Então, quando a gente tem a ficha cadastral lá de um funcionário que tem os dados sensíveis dele, vamos colocar um termo lá onde ele vai assinar o contrato, dizendo que ele autoriza o uso para que finalidade, para que nós também possamos afastar isso da nossa responsabilidade. Tá? Disponibilidade versus exclusão do dado. Então, aqui é importante, né? Cumpridas as finalidades para as quais foram coletados, constatados que deixam de ser necessários, então eles podem ser excluídos. Vocês já imaginaram alguém ligar lá para o escritório, olha, eu saí da empresa, eu quero que tu apague aí os dados da minha ficha do RH. Não, né? Não tem como fazer isso. Então, a questão é essa. Buscar o embasamento legal da obrigatoriedade de eu manter esse dado, e aí eu posso apresentar para ele, ó, a legislação me obriga a manter a guarda, então, conforme o dispositivo legal, eu não apago esse dado. Não utilizo ele mais para nenhum fim, mas apagar eu não vou apagar. Então, tem essas questões. Então, exercitando a questão da obrigatoriedade legal, bem rapidamente. Mapeamento. Ficha cadastral de funcionário. Tem dados sensíveis? Precisa ter maior atenção, correto? Então, a gente tem que mapear isso com mais cuidado. Tá? Então, o empregado é responsável pelo tratamento de dados. E ela é aplicável, né? A lei é aplicável a todas as fases do contrato de trabalho. Então, ali nós temos que prestar atenção nas terceirizações.
Tá? Quando a gente tem um terceirizado trabalhando, quando a gente tem a situação de que um terceiro vai desenvolver aquele serviço, como hoje tem escritórios que contratam terceirizações de RH, também lá nós temos que ter esse cuidado com o tratamento dessas informações. Então, já vou cortar. Contrato de trabalho do funcionário do cliente, né? Então também nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Atestado médico fornecido ao RH. Né? Então a gente também tem que analisar lá o arquivo de descarte. Esse caso é um caso que a gente pode sim trabalhar a situação de descarte, porque em alguns casos isso pode prescrever, então você já pode pensar em descartar. Currículo para prospecção de contratação. Isso existe obrigação legal de eu guardar? É a risco? Preferencialmente, então, não guarda mais. Né? Então, essa é uma situação que a gente pode aliviar aí. Coleta de dados de site para fins de newsletters, né? Para fins de WhatsApp. Essa guarda de dados é risco? É. A gente precisa continuar guardando? Existe obrigação legal para isso? Não. Dá para aliviar, dá para tratar de uma outra forma. Dá para melhorar o termo, por exemplo. Disponibilidade da documentação para contrato. Né? Legalizações, a gente precisa disso, precisa guardar. É óbvio, eu fiz uma alteração contratual, essa documentação toda fez parte do bojo para montar aquele contrato, eu preciso me resguardar. Então, essas situações são necessárias. Notas de compra de produtos e serviços adquiridos de outras PJs. Né? Então, isso também, porque eu faço a escrituração de tudo isso. Né? Solicitação de cliente para apagar dados da base do sistema profissional. Alguém apagaria? Não, né? Existe a faculdade, a obrigatoriedade da guarda, 5, 10 e até 30 anos. Né? Então, tem tudo isso. Solicitação de disponibilidade dos dados da base de dados do profissional. Eu preciso que tu me mande a tua base de dados, me mande toda a minha empresa, itens, literes, assim, assim, assim. Sou obrigado a disponibilizar? Depende dos termos que eu estabeleci. Alguns eu sou obrigado a disponibilizar, que são papéis padrões de mercado e a gente precisa disponibilizar. Tá, então, aqui só o destaque ele entra em vigor em agosto de 2020. Pessoal, conhecimento e empoderamento e união, é isso que eu desejo para todos nós a partir desse momento, para que nós tenhamos bastante seriedade no tratamento dessa informação. Muito obrigado, e aqui eu deixo os meus dados de contato. Obrigado, Ricardo. Eu só pediria que o pessoal aguardasse mais um minutinho, que nós vamos fazer a entrega dos certificados, então, em agradecimento dos palestrantes. Quero agradecer, então, a presença de todos aqui. E temos várias perguntas interessantes, seria legal a gente poder estar dando continuidade, mas, infelizmente, em função do adiantado do horário, não vamos poder abrir esse espaço. Mas os palestrantes ficam à disposição para que vocês possam enviar esses questionamentos diretamente para os contatos deles, que eles estarão respondendo. Então, obrigado mais uma vez. E tenhamos todos um ótimo dia. Eu só pedirei, então, para vocês aguardarem um pouquinho, que a gente vai entregar os certificados aqui de agradecimento.